Olá, sou Maga Prisca, do site comharmonia.com. Sou instrutora de simbologia mística e iniciática das religiões. E neste encontro estaremos trabalhando com a interpretação metafísica do Evangelho de Jesus e realizando um exercício espiritual para nossa autorrealização. Bom trabalho a todos. Evangelho de Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, o mestre saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e as pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Interpretação iniciática e metafísica desta passagem, em que temos que entender as posições aqui sociais dos personagens. O Levi, o Evangelho declara que era um coletor de impostos. Quem era esse personagem naquela sociedade da época? Era uma pessoa, era um judeu, mas que prestava serviços a Roma. E Roma era a nação que fez de Israel a sua província, uma das suas inúmeras províncias. Ou seja, o povo judeu estava subjugado à nação de Roma. Então, era onde eles nutriam este grande desafeto, não é? Este rancor e este ressentimento. E havia alguns judeus que prestavam serviço ao governo romano. O Levi era um deles. Ele trabalhava com a parte administrativa de impostos. Ele cobrava impostos dos judeus e para entregar esses impostos ao governo romano. Então vejam que esse tipo de pessoa era vista com muito maus olhos pela maioria dos cidadãos ali, não é? De Israel. Agora, Levi é um personagem que nos evangelhos apócrifos nós temos mais riqueza de detalhes, porque Levi fez um grande esforço para se aproximar do Mestre Jesus quando ele passou ali por onde ele habitava. Levi é um personagem descrito em outros evangelhos. Ele sobe numa árvore, ele faz um esforço enorme, porque ele queria conhecer Jesus e ele queria ouvir o seu ensinamento. E quando Jesus passa por ali, a multidão era imensa que estava à volta dele. Era muito difícil chegar perto dele. E Jesus viu Levi. Ele percebeu a presença de Levi, que estava longe no galho de uma árvore e tentando ouvi-lo. E num outro momento, quando Jesus está numa casa, Levi está um pouco mais próximo dele e ele o chama. E nos evangelhos apócrifos, os discípulos descrevem que Jesus diz a ele: eu sei que tu me procuras, então vem e segue-me. E reparem que Levi não pestanejou, pessoal. Ele não teve dúvidas. Ele passou a seguir Jesus. Ele passou a ser um dos discípulos
inclusive um dos 12, tá bem? Então aqui nós nos deparamos com um personagem que aos olhos da sociedade judaica era um pecador e estava agindo de forma errada, estava agindo de uma maneira que não era correta. Ele era um publicano, ele era um homem rico, ele compactuava com o governo romano, ele tinha um bom cargo, um bom salário que vinha do governo romano para ele, tanto é que aí ele dá uma festa para Jesus, e nesta festa ele convida todos os da classe social dele, os ricos, os que tinham até uma vida de má índole, rodeada por vícios, rodeada pelo usufruto, né, da matéria, dos bens materiais, do dinheiro, da comida, da bebida. Tudo isso ficou muito caracterizado nesta festa. E Jesus aceita participar desta festa. Jesus não se recusou a participar da festa. E aí então, quando os discípulos e Jesus são recriminados pelos fariseus, porque eles estão aceitando viver com os que têm uma vida de má fé, uma vida fútil, uma vida de vícios, Jesus então nos ensina esse pensamento muito precioso que ele nos entrega. Ele não veio para ficar entre os que já são ajustados, corretos e evoluídos. Ele veio para conviver com os que precisam de ajuda e de uma nova orientação. Então o Mestre nos ensina aqui que nós não devemos nos apartar de nada. Nós devemos viver. Nós não podemos nos entregar e sermos possuídos pela vida fútil. Mas nós temos que viver em comunhão com os irmãos de todas as classes, sem julgá-los. Jesus não enxergava neles pecadores. Jesus enxergava neles seres necessitados de amor. E é isso que ele nos ensina. Amém. Exercício espiritual, prática metafísica para a nossa autorrealização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos das cadeias da ilusão e do sofrimento. Dai-nos da tua luz, elevai-nos à liberdade, nos preenchendo de amor, sabedoria e de paz. E socorrei principalmente aos nossos irmãos de todos os reinos, que estejam mais necessitados da vossa misericórdia. Que teu reino divino seja vitorioso na face da terra, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória,
para todo o sempre. Amém. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos. Orar para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. A quem eu julgo culpado e pecador, o Mestre julga como um doente necessitado de amor. Aprenderei com o Mestre a não mais julgar, mas ao invés disso, trabalhar e orar. Orar pedindo cura para mim e meus irmãos.
orai para que Jesus reflita em todos nós o seu sublime coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos das cadeias da ilusão e do sofrimento. Dai-nos da tua luz, elevai-nos à liberdade, nos preenchendo de amor, sabedoria e de paz. E socorrei principalmente aos nossos irmãos de todos os reinos, que estejam mais necessitados da vossa misericórdia. Que teu reino divino seja vitorioso na face da terra, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo o sempre. Amém.